Olá, tudo bem? Você que está assistindo esta videoaula, você que está participando desta série de estudos aqui sobre circuitos elétricos. Hoje nós teremos nossa primeira aula dessa série sobre ligações elétricas, né? Onde nós estaremos trabalhando principalmente com circuitos elétricos, a associação de resistores, eh, as propriedades dos circuitos. Logicamente, voltaremos um pouquinho atrás para ver algumas propriedades importantes também, e também estaremos vendo coisas novas, na associação de circuitos, no sentido da corrente, das leis de Kirchhoff. A gente vai ter algumas aulas aí pela frente. Esta daqui é a nossa primeira aula e eu queria convidar você aqui para rapidamente já começarmos aqui e nós vamos entrar aqui nesta aula. Já coloquei o plano de fundo aqui, tá? Para ir à nossa mesa digitalizadora. E como você está observando, o tema de hoje é associação de resistores, tá? Então nós vamos começar pela associação de resistores, vamos falar como que funciona a associação de resistores e também nós estaremos trabalhando com alguns resistores, alguns circuitos um pouquinho mais complexos, com a associação de resistores em série e, e em paralelo ao mesmo tempo. Bom, sem mais preâmbulos, vamos aqui. Eu queria começar agora, lembrando primeiramente o que é um circuito, tá? Um circuito, o nosso circuito convencional, ele está criado da seguinte maneira, tá? Este símbolo aqui, uma linha um pouco maior e uma linha um pouco menor, eles representam a nossa famosa diferença de potencial. Aí eu tenho aqui meu circuito, ele está vindo até aqui. Eu vou tentar criar ele aqui, embora é meio complicado com este. Bom, aí eu tenho meu resistor, esse simbolinho aqui representa meu resistor e eu fecho meu circuito. Ok, tenho três elementos importantes no meu circuito elétrico e eles são a diferença de potencial, chamado de U, tá? A minha resistência, chamada de R, e a minha corrente elétrica, que eu vou colocar aqui em vermelho para ressaltar ela, a minha corrente elétrica. Aí. Esse daqui é o nosso resistor, nosso circuito convencional, ok? Então eu tenho aqui o positivo e aqui eu tenho o negativo, o sentido da corrente de positivo a negativo no circuito convencional. Por que eu estou lembrando ele novamente? Porque, galera, aqui é muito importante e o que mais vai ser usado é a famosa lei de Ohm, ok? Aqui então nós temos a primeira lei de Ohm, primeira lei de Ohm. A letra é meio complicado fazer aqui, mas vamos nos acostumar. Então essa lei de Ohm ela é que diz que existe uma relação entre estas três quantidades. O U é igual a R vezes I, o famoso URI. Aí aqui eu tenho que chamar a atenção para algumas coisas importantes. Diferença de potencial. Lembre que a diferença de potencial é a responsável pelo trânsito de cargas através de um circuito, né? E quando essas cargas estão transitando a, através do nosso circuito e estão se mexendo conforme o tempo, então quando eu pego a variação da carga em função da variação do tempo e eu faço essa ração aí, eu dou origem, ou eu defino a minha corrente elétrica. Beleza? Então esse U é o responsável por isso, porque o U, ele aparece no trabalho, né? O trabalho é igual a carga vezes diferença de potencial. Então é o U que é responsável para a realização de um trabalho, para a movimentação das cargas, então para as cargas se deslocarem através do meu condutor. Esse U é o nosso DDP, famoso DDP, e a unidade de medida dele é o Vzinho, é o volts, certo? Este R daqui é a nossa resistência e ela é medida em ohm. Essa letra grega aqui chamada de ômega. E esse I é nossa corrente e ela é medida em amperes. Então, nesse sentido, volts é igual a ômega, a ohms, vezes amperes. Essa é a relação entre as minhas unidades de medida. Ok?
Ixi, saiu muito embaixo. Essa daqui, esta é minha relação entre as unidades de medida, ok? Então, volts igual a ômega, ou a ohm, vezes amperes. Belezinha. Isso daí, galera, é muito importante para as unidades de medida. Outra coisa interessante que às vezes muitos erram em relacionar esses três elementos, e eu recomendo que você lembre daquele triangulinho essencial utilizado também lá na física do primeiro ano, a física 1, chamada esse triangulinho utilizado para velocidade, na verdade, mas ele também serve aqui. Sempre que eu tenho três variáveis, ele serve. Então eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou colocar outra cor, que U é igual a R vezes I. Ok? Esse triangulinho serve. Se eu quero calcular o U, fecho o U e observo que é R vezes I. Se eu quero calcular o R, eu tenho U sobre I. E se eu quero calcular o I, eu tenho U sobre R. Então, muito importante para a gente não se perder na hora do cálculo. Ok? Esse daí é o nosso circuito. Que outra coisinha que eu queria chamar a atenção antes de começarmos aqui? Os medidores dessas grandezas. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo uma questão aí, uma prova, e aparece o seguinte, ele não diz determine o valor, determine a intensidade da corrente. Não, eles não dizem assim. Então, geralmente, eles colocam o quê? Vai dizer, determine quanto está marcando o amperímetro. E aparece aí a palavra amperímetro. Amperímetro. Bom, você sabe que amperímetro ele vem de amperes, tá? E o amperes está relacionado com a corrente. Então, o que é o amperímetro? É aquele que mede, ele mede a intensidade da corrente, sim? Basicamente é o valor de I, tá? Ele é o valor de I. Como que ele é localizado no nosso circuito? No nosso circuito, ele se encontra localizado, eu vou pegar outra cor aqui, ele se encontra localizado nesta parte da corrente. Pode ser aqui, pode ser depois, mas ele se encontra na corrente. Então, se eu vou colocar ele, eu vou apagar aqui um espacinho, por exemplo, e eu vou colocar aqui um redondinho e coloco um A. E eu estou dizendo que esse daí representa o amperímetro. Então, quando eu falo quanto que marca o amperímetro, eu estou querendo saber qual é o valor da corrente. Ok? Outro medidor de grandeza importante também é o voltímetro. Voltímetro. O que o voltímetro mede? Bom, como seu nome diz, voltímetro, então ele está vindo de volts, sim? Então ele vai medir o quê? Ele vai medir a diferença de potencial, né? Então ele mede a diferença de potencial. Mede a diferença de potencial. Onde que ele é colocado? Ele é colocado no resistor, ok? Ele vai ser colocado aqui, o voltímetro. Que isso quer dizer? Que eu quero calcular quanto que é a diferença de potencial aqui. Beleza. Gente, isso daí é para um circuito genérico. Estou pegando um circuito genérico aqui e eu simplesmente estou definindo as coisas aqui. Mas vamos ver na realidade como que funciona isso. Eu peguei aqui esta associação de resistores, tá? Chamada ligação em série, tá? Para mostrar como que acontece esta situação. Então aqui eu tenho, deixa eu ver se eu deixei, eu já deixei um pronto aqui. Ok, então eu vou explicar algumas coisas aqui, daí nós resolvemos no outro lado. Observe aqui, galera. Seguinte, eu tenho três resistores aqui colocados em série. Então a corrente que está passando por eles é a mesma. A corrente que passa aqui é a mesma quando eles estão em série. Então uma coisa importante que eu vou destacar aqui é o seguinte, é o fato principal da corrente ela ser a mesma. Então ela é uma corrente constante, tá? Então, embora eu tenha R1, eu tenho U, não existe U, é simplesmente I, ok? Ela é constante. Ou também, se quiser, pode dizer I1 vai ser igual a I, que é igual a I2, que é igual a I3. Alguns lugares você vai encontrar desse jeito, porque sempre o pessoal olha aqui e vai dizer U1, R1, cadê I1? É o mesmo I, ok? Beleza.
A resistência também, como seria? Quando eu estou em um circuito em série, a resistência é o mais fácil de calcular, porque o resistor equivalente, ele equivale à soma das resistências. Então eu coloco R1 mais R2 mais R3. Então é bem fácil de calcular. E a diferença de potencial? A diferença de potencial, observe que estão aparecendo 3, então a diferença de potencial total ela vai ser U1 mais U2 mais U3. Quem que é U1? Bom, aqui ó, a diferença de potencial U1 ela vai ser igual é sempre o URI, tá bom? O URI sempre vai aparecer. Então, U igual a RI, certo? Então, U1, R1 vezes I. R1 vezes I. E voltamos no mesmo. Não seria I1? Bom, I1 é o I, tá? Ele não muda. O 2 vai ser igual a R2 vezes I, ok? E o 3 também vai ser igual a R3 vezes I, certo? Então, observe, galera, que ele continua, tá? O I continua sempre constante, ok? Ele continua sempre constante. Beleza, tá? Vamos ver um exemplo? Então, ó, eu tenho aqui um circuito em série, que eu coloquei já aqui, 40 ohm, 1 ohm, 2 ohm e 5 ohm. Como que eu sei que ele é em série? Porque se eu cortar meu circuito aqui, deixa eu cortar com vermelho melhor. Imagina que eu corto o circuito aqui. Eu corto um fio aí. A corrente não tem como passar. Então a corrente para aqui, o circuito parou de funcionar. Não funciona mais. Essa é a característica como eu descubro que ele está em série. Bom, e falando de corrente, eu tenho uma corrente que está aqui, e essa corrente continua aqui, e essa corrente continua aqui, e a que segue todo o circuito. Lembra que ele é constante? Ok. Este daqui é um circuito em série. Ok? Então, se ele é em série, o que eu vou fazer? Tá? O equivalente, ele vai ser a soma, já eu sei. Então, eu vou transformar esse circuito. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma setinha aqui, dizendo que eu estou transformando meu circuito. Em que eu vou transformar? Eu vou transformar num circuito genérico, um circuito padrão. Como que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Tá sendo meio torto aqui, tá? Ó. Ixi, feio mesmo. Peraí. Aqui, aqui. Falta uma linha aí, acho. Tá? Ficou meio esquisito aí, mas você viu a ideia. Então eu vou separar um circuito genérico, onde que acontece? Aqui estão os 40 ohm, continuam os 40 ohm. Aqui vai ser o equivalente. E a minha corrente continua sendo a mesma aqui, ó. A corrente continua sendo a mesma. O que acontece aqui? Bom, o equivalente aqui é o mais fácil do mundo para calcular. Por quê? Porque o equivalente aqui ele vai ser 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Então o equivalente vai ser 8 ohm. Sim? 8 ohm. Então calculei equivalente. Mas o que eu vou fazer com o equivalente? Então com o equivalente, eu vou utilizar e eu vou calcular através do URI o I. Por quê? Porque a diferença de potencial é igual a R vezes I. Neste caso, a R equivalente vezes I. Certo? Então, observe. U vai ser 40 volts igual R equivalente 8 ohm e o I. Esse cara daqui, esse 8 ohm, está multiplicando, então ele vai passar a dividir, dando origem assim a 40 volts dividido. Esse V parece U. Vamos arrumar aqui rapidamente. 40 volts dividido por 8 ômega. Isso daí é igual a I. Lembra que eu falei que amperes, como que era, volts igual a ômega vezes A? Então aqui também vai dar origem ao A. 40 dividido por 8, meio que fica 5, certo? Então o I vai dar origem a 5 amperes. Tá? Então o I seria 5 amperes. Essa é a minha corrente. Então esta aqui vale 5 amperes? Sim. E esta daqui? 5 amperes também. Porque é a mesma que está no circuito todo, ok? Beleza, continuando aqui, ó.
Continuando aqui, eu tenho o quê? Uma diferença de potencial onde? Aqui, ó. Aqui tem uma diferença de potencial que é U1. Aqui eu tenho outra diferença de potencial que é U2. E aqui eu tenho uma terceira diferença de potencial que é U3. Diferenças de potenciais. E como que elas funcionam? Diferença de potencial. Vou colocar aqui, ó. Tá? Como que elas funcionam? Observe aqui o seguinte. Eu continuo aplicando URI. Este daqui seria meu resistor 1, né? Tá? Então, observe aqui que eu vou ter assim. Vou tentar fazer desde aqui. Então, ó, o 1 ele vai ser igual a R1 vezes I. Tá? Então, R1 vezes I, quem que é R1? 1 ohm, tá? Vezes I, que é 5 amperes. Tá? Então, o 1 ele vai ficar 5 volts. Ok? 5 volts. Eu tenho o 1. O 2, mesma história. Ó. O 2 vai ser igual a R2 vezes o I. Quem que é o R2? Aqui o 2. Ó. 2 ohm vezes 5 amperes. Tá? Ou seja, o 2 ele vai ficar 10 volts. Tá? E agora direto já, né? Já fizemos duas passo a passo, vamos fazer a outra direta. O que acontece com o 3? O 3 aqui, ó, rapidamente. Logicamente vai ser R3 vezes I. Então R3 é 5, 5 vezes 5, 25 volts. E se você observa, galera, se você observa aqui, ó, se eu somar esses três, ó, 5 mais 10, 15, mais 25, 40. Ele me dá o valor da diferença potencial total, certo? Ele me dá o valor da diferença de potencial total. Então você viu que rapidamente eu descobri todos os valores, tá? As diferenças de potencial, elas são diferentes, tá? Elas são diferentes em cada um deles. Tá? Elas não são as mesmas. A única que é a mesma é o I. Até eu vou colocar aqui, ó, para você lembrar. I constante. Constante. Ok? Ela é a mesma. Ela não muda. Beleza. Próxima ligação. Se são só duas, então é tranquilo. Segunda ligação, ligação paralela. Tá? Como que funciona a ligação paralela? Eu tenho aqui minha diferença potencial e eu tenho três resistores. Só que aqui tem um pequeno detalhe, porque essa corrente que está vindo aqui, ó, passar no preto também, opa, é azul, né? É a mesma que está vindo aqui, ó, tá? Aqui ele não fica. É a mesma que está vindo aqui, porém, ela, o que acontece com ela? Vamos ver se eu consigo, eu acho que aqui eu consigo pôr para trás. Aqui aparece. Senão não podia escrever nela. A corrente que está vindo aqui, ela se separa em I1, I2 e 3. Ela se separa em 3, tá? Ela se separa em 3 aí. Bom, uma particularidade aqui, e é o que caracteriza esta, inclusive, é o fato que aqui o U é constante. U constante. Tá? Ou seja, a diferença de potencial é a mesma. O que isso significa? Que aqui tenho U, aqui eu também tenho U. Aqui eu também tenho U. Na paralela é a mesma. E aqui também eu tenho U. Okay? O eu mesmo, ele não muda. Não tem o 1, não tem o 2, não tem o 3. Só U. Isso quer dizer o quê, professor? Então, nós vamos fazer assim, ó. U igual a RI. Então, observe. Tá? U vai ser igual a R1 e 1. U igual a R2 e 2. U igual a R3 e 3. Então, como que funciona o equivalente? E aí aparece uma formulinha interessante. 1, vou colocar aqui deste lado, tá? Fórmula geral, 1 dividido pelo R equivalente, ele vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? E ele vai continuar, se tiver 4 vai ser mais 1 sobre R4, se tiver 5 mais 1 sobre R5, desse jeito.
tá? Repito, U é constante, tá? E o Z? Bom, separou em I1, I2 e I3. Uma coisa interessante é que o I ele vai ser a soma I1 mais I2 mais I3. Sim? E eu quero deixar aqui já uma observação importante, porque geralmente a gente pega circuitos, o que mais cai, tá? Sempre questões aí. O circuito ele é com dois resistores, paralelo com dois. Então, quando eu tenho um circuito paralelo com dois resistores, tá? Vou colocar aqui, ó. Quando há só dois resistores, aí aparece uma observação interessante que todo mundo gosta, que é o seguinte, ó. 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aqui é possível fazer um MMC. Então, se você fazer MMC aqui, ó, embaixo vai ficar R1 vezes R2. E acima vai ficar R2 vezes 1, R2, mais R1 vezes 1, R1. E aqui nós temos 1 sobre o R equivalente. Tá? Bom, fazendo inversão, porque as variáveis estão umas, a variável que é essa está embaixo, né? Eu posso fazer inversão aqui e inversão aqui. Aliás, na matemática é muito mais rápido fazer esse daí do que ficar resolvendo e depois, às vezes, o aluno passa para cá, passa para lá e termina se perdendo. E aqui rapidamente eu inverto, vou invertir o equivalente, então vai ficar o R equivalente dividido por 1. Só que todo número tem 1 como denominador, então na verdade nem precisa, certo? Por isso que a gente não coloca, deixa só R equivalente. E aqui ele muda, ó. Então acima eu coloco R1 vezes R2 e embaixo eu coloco R1 mais R2, o R2 mais R1 que é a mesma coisa, tá? R1 mais R2. Então observe que eu tenho produto acima e a soma embaixo. Essa daí é uma fórmula interessante para resistores equivalentes também, tá? Paralelo, desculpa. Resistor paralelo e o equivalente do paralelo. Sim? Então essa daí é uma fórmula importante. Vamos ver como que funciona? Vamos aqui, tá? Coloquei um circuito já aqui e aqui eu coloquei uma coisinha a mais. Eu já coloquei o amperímetro e já coloquei o voltímetro que eu falei anteriormente. Então eu vou querer quanto marca, sim? Ó, vou colocar até aqui, ó. Ó, cadê aqui, ó? Determine, vou colocar aqui, ó. Determine os valores marcados pelo amperímetro e o voltímetro. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, ele está me dizendo qual que é a diferença potencial aqui. O voltímetro não tenho nem que falar, certo? Por quê? Observe que a diferença potencial é a mesma sempre. Então, se a diferença potencial é a mesma sempre, então eu vou dizer que no caso do voltímetro já está resolvido. Ó, no voltímetro, eu vou dizer assim, ó, no voltímetro eu tenho que o U é constante no paralelo, certo? Se o U é constante, então eu vou dizer que o U3, né? Vou chamar de U3, o 1, o 2, o 3, que na verdade é todo U, né? Então o U3 vai ser 40 volts, sim? 40 volts, certo? Ok. Beleza, embora aqui para calcular o que marca o amperímetro é muito tranquilo, tá bom? Muito tranquilo, mas eu vou reduzir o sistema, o circuito só para mostrar o que acontece com o equivalente, tá bom? Tá? Primeiro eu vou fazer o equivalente aqui, depois eu mostro do amperímetro rapidamente. Esse daí está mais fácil ainda, nem precisava reduzir. Mas eu vou mostrar o equivalente só para você ver como que faz. Então, ó, 1 sobre o R equivalente, ele vai ser igual a quê? 1 sobre 1
mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, certo? 1 sobre 1, você sabe que é 1. Ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. Lembra do MMC que fizemos aqui, ó? Ó, o MMC que fizemos aqui é exatamente o mesmo. Tá? Então, embaixo fica 2 vezes 5, 10. Tá? 5 vezes 1, 5. Fazer passo a passo. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter aqui 1 mais 5 mais 2, 7, dividido por 10. E aqui, professor, eu tenho um número mais uma fração. Como que eu faço? Presta atenção aqui, ó. Nós colocamos o mesmo denominador e nós fazemos assim. 10 vezes 1, 10. Mais 7, 17. Então, eu coloco aqui 17. Pronto. Como eu fiz 17, mas vou colocar aqui, ó, 17. Então, eu tenho que 1 sobre o equivalente vai ser igual a 17 sobre 10. Sim? E aí, lembra aquela mudança que eu fiz anteriormente? Simplesmente vou invertir, que fica bem mais rápido de calcular, certo? Então, quando eu inverto isso daí, eu vou ter que o R equivalente, ele vai ser igual a 10 dividido por 17. Sim? 10 dividido por 17. Esse daí vai ser meu R equivalente. Ok? Bom, agora voltando. Se eu quiser calcular a corrente, por exemplo. Tá? Se eu quiser calcular a corrente, vamos dizer que aqui eu tenho a corrente, tá bom? Porque aqui eu tenho a corrente e eu quero calcular. O que eu faço? Eu faço o URI. Sim? Observe que aqui, gente, o URI vai resolver todos os nossos problemas. Então aqui eu faço o URI. O que acontece? U igual a R equivalente vezes I. Tá bom? Quem que é o R equivalente? U 40 volts. O R equivalente 10 sobre 17 ohm, por certo, tá? Não coloquei aqui embaixo, mas é ohm, vezes o I. Tá? Vamos simplificar mais rápido. Eu tenho um zero aqui e um zero aqui. Já era. Aqui ficou 1. Esse 17 que está dividindo vai passar para o outro lado a multiplicar. Então, eu vou ter 17 vezes 4. Tá? Vai ter volts dividido por ohm, que na verdade vai me dar amperes. Né? Então, o I vai ser igual a 17 vezes 4, né? 7 por 4, 28. 68 amperes. Esse daí seria o valor da corrente elétrica. Tá? Esse daí seria o valor da corrente elétrica. Ah, mas ele pediu corrente elétrica, por acaso? Ah, não. Ele não pediu corrente elétrica, né? Ele pediu o quê? Ele pediu essa corrente que está vindo aqui, ó. Tá? Que eu posso chamar de I1. Porque aqui tem outra e aqui tem outra, tá? Ele separou em 3. Ele pediu o I1. Eu posso calcular o I1? Posso, tá? Então, no cálculo da corrente, eu fiz cálculo a mais aqui, galera, só para ensinar como que se faz. Tá? Cálculo da corrente. Então, o cálculo da corrente aqui vai ser o quê? URI, sim? Lembrando que a diferença de potencial, que era aqui 40, aqui também continua sendo 40, tá bom? Sim? Continua sendo 40, ela é constante. Então, eu tenho URI, por exemplo, U1 igual a R1 vezes I1. Eu quero I1, sim? Eu quero I1. Então, quem que seria o 1? É o próprio 40, porque ele não muda, ele é constante, tá? No paralelo é constante, então aqui vai ficar os 40 volts. Tá? O R1, bom, o R1 neste caso vai ser 1, sim? Então, nesse caso vai ser 1. E quem que é aqui? O I1, sim? Tá bom? Então, se você observa, esse 1 aí vai passar a dividir, não vai mudar em nada. Então, eu tenho rapidamente que o I1 ele vai me dar 40 amperes. Sim? Se eu continuar, eu posso calcular o I2, posso calcular o I3 e conferir depois que a soma deles vai me dar exatamente o valor do I que eu calculei aqui, que é 68. Sim? Beleza. Galera, é isso aí, tá? Então, nós calculamos aí o valor da corrente, nós calculamos o valor
marcado da corrente, que é o valor marcado pelo amperímetro, e também calculamos a diferença de potencial, que seria o valor calculado pelo voltímetro. Ok? Então essa foi a nossa aula aqui. Nós vimos já como que funciona a associação de resistores, tá? E na próxima aula a gente vai fazer alguns circuitos misturados já. A gente vai trabalhar com coisas melhores. Tá bom? Espero você, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.